Tribunal Especial de Julgamento absolve Carlos Moisés da Silva, que reassume o governo de Santa Catarina. Governo do Estado publica medida provisória que institui o Auxílio Catarina, benefício emergencial a atingidos pela pandemia. Veja na edição de hoje novas informações sobre a chacina de Saudades no oeste do estado. Operação da Polícia Federal de Combate ao Trabalho Escravo cumpre mandados judiciais em Santa Catarina. E veja ainda, no esporte, tudo sobre a quarta etapa do Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Espanha. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, está de volta ao cargo. O retorno ao comando do estado veio após o Tribunal Especial de Julgamento arquivar o segundo processo de impeachment contra Moisés, relacionado ao caso dos respiradores. Veja na reportagem de Guilherme Bernardi. Pela segunda vez em 6 meses, Carlos Moisés da Silva, do PSL, enfrentou o processo de impeachment. No julgamento desta sexta-feira, ele era acusado de ter cometido crime de responsabilidade pela compra de 200 respiradores, feita no início da pandemia, paga de maneira antecipada no valor de 33 milhões e que nunca chegaram ao Estado. Ministério Público Federal, Polícia Federal e o Superior Tribunal de Justiça já haviam arquivado investigações contra o governador, afirmando que ele não havia cometido qualquer irregularidade. A sessão, que foi por videoconferência, teve início às 9 horas da manhã, aberta pelo presidente do Tribunal Especial de Julgamento, o desembargador Ricardo Hessler. 4 deputados estaduais ficaram no plenário da Assembleia. Logo em seguida, advogados de acusação e defesa se manifestaram. Na sequência, os 5 deputados e 5 desembargadores discutiram o processo. Um a um, eles se manifestaram e já indicaram seus votos. Por volta das 2h10 da tarde, o desembargador Ricardo Hessler homologou o resultado. 6 votos pelo afastamento do governador e 4 pelo arquivamento. Carlos Moisés está de volta ao cargo. Carlos Moisés precisava de apenas 4 votos para ser absolvido. Os deputados Marcos Vieira, do PSDB, José Milton Schaeffer, do PP, Valdir Cobalcini, do MDB e Fabiano da Luz, do PT, estavam presentes na Assembleia Legislativa e votaram pelo arquivamento do processo, confirmando assim o retorno do governador ao cargo. Com esta decisão, o senhor Carlos Moisés da Silva retorna ao cargo de governador do estado de Santa Catarina, o que deverá ocorrer imediatamente. As decisões de todos os órgãos que investigaram o processo, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Procuradoria-Geral da República, o Supremo, todos, esses órgãos que investigaram, não viram ali nada que pudesse comprometer a figura, a pessoa do governador. Então, para nós também é difícil você simplesmente pegar e condenar alguém sem provas, como foi o caso desse processo. Pouco depois das 3 horas da tarde, o coronel Ricardo Alves da Silva, chefe da Casa Militar, saiu da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, levando a notificação para o governador assinar. Carlos Moisés da Silva tão logo assinou o documento e reassumiu o cargo. E logo depois deste fato, Carlos Moisés concedeu uma entrevista coletiva na Casa da Agronômica. Vamos até lá então ao vivo. O Roberto Azevedo está por lá, ele que acompanhou a coletiva e tem mais desta repercussão de tudo que aconteceu nessa sexta-feira. Roberto, muito boa noite para você. Como é que foi a coletiva do governador e a repercussão de todo esse dia para Santa Catarina? Boa noite, Rodrigo. Boa noite para quem nos assiste. Durou 26 minutos a coletiva, começou às 5 da tarde aqui na Casa da Agronômica, residência oficial do governador Carlos Moisés da Silva, e ele limitou-se a fazer uma série de observações com respostas rápidas e objetivas e disse, entre outras coisas, que o julgamento foi 100% político, ao ser perguntado por que só os deputados haviam salvo ele, ou pelo menos determinado o arquivamento do processo. Mas ele também falou sobre obras, relacionamento com os poderes e como vai ser o governo a partir de agora. Vamos acompanhar. Nós vamos trabalhar para que esse projeto de aporte de recursos estaduais em rodovias federais receba então os projetos de lei tenha se derrubado, vamos trabalhar junto à Assembleia Legislativa para a derrubada desses vetos, porque nós entendemos que é importante a manutenção desses projetos de lei que já foram anunciados e estão sendo ajustados com o governo federal. A nossa preocupação hoje é a saúde dos catarinenses, é o desenvolvimento do nosso estado, e nós precisamos retomar
a direção do Estado para que a gente possa continuar as políticas públicas que nós desenvolvemos até aqui, que vocês são testemunhas dos excelentes resultados que nós tivemos na gestão. Infelizmente, essa parada nos tira um pouco dessa velocidade, mas nós queremos agora correr atrás do tempo perdido e fazer com que isso aconteça da forma mais rápida possível. O relacionamento do governo do Estado com os poderes e também com os demais órgãos, ele continua da mesma forma que vinha sendo encaminhado. Nós temos um bom relacionamento com todos os órgãos e poderes, trabalhamos em parceria. Não fosse assim, não teríamos os resultados que atingimos no governo. Eventualmente que não se concorda com tudo, pode-se ter divergências, enquanto gestor público, enquanto chefe, presidente, enfim, mas essas questões são menores e os homens públicos têm que vir para o chamado que lhes é feito para atender o interesse público. Na realidade, Carlos Moisés da Silva fez alguns juízos de valor sobre o julgamento, mas prefere que a coisa seja de uma maneira diferente. Bola ao centro, recomeçar a montar o governo. Já está saindo uma edição do Diário Oficial Extraordinária, onde há uma série de nomeações e todos aqueles que estavam com Carlos Moisés da Silva na primeira parte do mandato, antes desse afastamento, já estão retornando, entre eles Luciano Biligon, secretário de Infraestrutura, secretário da Fazenda Paulo Eli, o secretário da Saúde André Mota Ribeiro, entre outros. E aqueles que foram trazidos para o governo por Daniela Rainer estão de saída. Importante citar que em 6 meses o governador sofreu 2 processos de impeachment e os 2 foram arquivados. Isso dá musculatura política, mas Carlos Moisés da Silva não quer falar de futuro político, futuro eleitoral, até porque ele entende que boa parte dessa crise, e isso é verdadeiro, foi criada por interesses de antecipação do palanque de 2022. E são estes articuladores do processo de impeachment que estão na mira da inteligência do governo. O que o governo vai e como pretende atuar contra essas pessoas que tentaram desestabilizar a administração de Carlos Moisés da Silva. É um momento único para Santa Catarina, que precisa se recuperar também. Porque se tem algo ou alguém que perdeu com toda essa situação, foi a população de Santa Catarina, envolvida num jogo de muitos interesses, num jogo em que as decisões, muitas vezes, dos desembargadores foi movida muito mais pelo aspecto político do que pelo aspecto jurídico e que, estranhamente, alguns deputados agiram do ponto de vista mais jurídico do que político. Se no primeiro processo arquivado de impeachment, Carlos Moisés foi salvo pelos desembargadores, dessa vez ele foi salvo por 4 deputados. E isso a gente sabe que em política tem um custo. Vai haver, sim, um realinhamento de forças por conta desse julgamento. Dito isso, Roberto Azevedo para o Band Cidade. Tenham todos um bom fim de semana e até segunda-feira. Obrigado, Roberto. Parabéns pela cobertura. Forte abraço, bom fim de semana até segunda-feira. Daniela Rainer, que exerceu o cargo de governadora interina por 42 dias, desta vez, retornou ao posto de vice-governadora do estado. Em uma publicação nas redes sociais, Daniela Rainer comentou o resultado do julgamento e também o retorno de Carlos Moisés ao comando do estado. No texto, a agora vice-governadora afirma ter recebido e acatado respeitosamente a decisão do Tribunal Especial de Julgamento e agradeceu ao povo catarinense pela oportunidade que teve de contribuir com o desenvolvimento do estado. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje, as principais informações do Brasil e do mundo, com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje, vocês vão ver que governadores vão pedir à China que não atrase, até que antecipe o envio de matéria-prima ao Butantan para fabricar a Coronavac. Enquanto isso, o ministro da Saúde disse que vai pedir doses extra, mais vacinas ao consórcio internacional, mas que não adianta ficar fazendo previsão. E a polícia do Rio de Janeiro afirmou que não cometeu abusos na operação na favela do Jacarezinho ontem, que terminou com mais de 20 mortos. Todos os detalhes a partir dos 7h20 no Jornal da Band. E a seguir aqui no Band Cidade, operação de combate ao trabalho escravo cumpre mandados em Santa Catarina. Tem também a apreensão de 14 quilos de pasta base de cocaína no norte do estado. E veja também novas informações sobre a chacina de Saudades no oeste do estado. Já voltamos com os detalhes, fique com a gente.
Band